Salve, salve, galera do Balaio! Hoje o nosso bate-papo é com cantor, ator, produtor e gestor cultural, Telmo Lins. E Telmo, beleza, tudo querido? bem? Prazer, viu, André? Tá aqui no Balaio. Então, o prazer é todo nosso, uma satisfação ter você no nosso Balaio, né? A gente agradece essa oportunidade e a sua disponibilidade. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, né? O fato de você estar vindo aqui hoje, encontrar com a gente, para falar de um assunto tão gostoso, né? Que é música e poesia. Com certeza, Telmo. Ô, Telmo, você é mineiro, né? De Itabirito. De Itabirito. Minas Gerais. Bom, a gente pode falar que sua trajetória artística, Telmo, começou pelo teatro, né? Sim. Você pode falar um pouco desse seu envolvimento com teatro e na sequência aí, como que a música entrou para sua vida? Bem, começou em 1982, no curso da oficina de teatro do Pedro Paulo Cava. Eu falo 82 como uma marca mais profissional, porque claro que antes, na adolescência, como criança, a gente está sempre envolvido um pouquinho com arte, com teatro e tal, né? E eu queria muito, quando eu era pequeno, ser apresentador de televisão. Eu achava bacana aqueles programas de auditório, de apresentar, né, e tal. Então eu ficava brincando disso com os meus colegas, meus amigos lá em Itabirito. Mas em 82 eu vi que tinha uma oficina de teatro em Belo Horizonte e eu me inscrevi. Eu e um amigo meu de Itabirito, que é o Paulo André, que hoje está no Grupo Galpão. Então nós começamos juntos ali a trajetória. Depois de um ano, a oficina oferecia, além de aulas de interpretação e tal, corpo, uma apresentação teatral. E essa apresentação teatral, ela foi tão bem sucedida que o diretor na época, que era o Fernando Limoeiro, ele escolheu alguns dos alunos para criar um grupo de teatro. Então nós montamos um grupo de teatro, chamava Grupo Experimentando o Palco, formado pelo Paulo, por mim, tinha Andréa Garavello, tinha o Marcelo Castilho Velar, que já nos deixou, e vários outros atores, a Gaia Bouchardet. E a gente começou assim, fazendo uma montagem especial do Fernando, já em 83, e fizemos uma trajetória até mais ou menos 85, que o grupo durou. E a primeira peça já foi profissionalizante. A gente já conseguiu a carteira de atores, já tinha, digamos assim, já viramos atores profissionais. Nesse período do teatro, eu conheci uma professora de técnica vocal chamada Meire Armendani. Ela ensinava pra gente uma postura vocal para o teatro, para projetar a voz, né, para o público e tal. E eu comecei a fazer umas aulas particulares com ela, além das aulas da oficina. E ela falava assim, olha, você tem um potencial para cantar e tal, que eu gostava muito de musicais, né? E já em Itabirito eu já tinha essa inclinação, já participei de corais do Canarinhos de Itabirito, participei do coral da Escola de Música Padre Xavier. Então eu já tinha esse universo na minha vida, mas nunca como um cantor solista, assim, né? E ela viu isso e eu comecei a aprimorar esse lado. Então, do teatro é que surgiu o cantor. Então eu, pegando um pouco do que a Maria Bethânia fala muito nas entrevistas dela, eu me considero um intérprete, ou seja, uma pessoa que, seja com música ou sem música, interpreta um texto, né? No caso dos meus discos, eu pego as músicas do jeito que elas estão, sejam elas inéditas ou não, e dou uma burilada no sentido de transformar aquilo numa interpretação, não só preocupando com o canto perfeito ou só com a afinação, que essas coisas naturalmente você acaba tendo que adquirir, né? Mas você trata para ficar com a cara do Telmo Lins, né? E o importante é do texto, sim. Você entendeu? O texto para mim era sempre o mais importante. Por isso que eu acho que eu enveredei para essa questão da poesia, né? Uma vez eu fiz um trabalho e um amigo comentou assim comigo, nossa, esse trabalho seu, não era nem um disco, era um show. Esse trabalho seu é tão bonito, mas você canta umas músicas que as letras não são tão legais, já que você gosta tanto de interpretar. Você devia procurar músicas que têm letras mais interessantes. Eu sempre admirei muito a música popular brasileira e tal. Aí eu falei assim, então vou procurar uma coisa que ninguém vai questionar. Procurei Carlos Drummond de Andrade.
Então, assim, para mim era o top, né, na poesia brasileira. Então, o Carlos Drummond de Andrade foi, digamos, o meu projeto de poesia musicada, o primeiro projeto de uma série, né, depois, e que eu busquei interpretar o Drummond através das músicas, né, e porque eu queria um texto inquestionável, né. Então, a partir dessa coisa do Drummond, o trabalho do Drummond, que eu acho que foi o mais difícil de todos, porque era muita ousadia da minha parte, né? E você sabe que gerou até um pouco de terapia. Porque teve um dia que no estúdio eu estava gravando no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que é uma canção que o Sérgio Santos fez para esse poema. Todos os poemas eram feitos a pedido, né? Eram canções inéditas. Aí eu fiquei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque esse poema é um ícone da literatura brasileira, né? Eu falei, gente, Thelmo, o que eu estou mexendo com isso e tal? Eu senti uma responsabilidade muito grande. Depois eu relaxei e falei assim, não, vou fazer o melhor que eu puder fazer. E aí foi, a partir do Drummond veio uma série até chegar no atual trabalho, né? Do Balada de Casais, que nós vamos falar na sequência. Você atuou aí como apresentador, né, no programa Arte no Ar, não é isso? Da TV, exibido, né, pela TV Horizontes. TV Horizontes. Por cerca de 5 anos, né? O programa visava valorizar, né, a música. Infelizmente foi retirado, né, da programação da TV Horizontes, né? Como que era formatado esse programa e para você como foi essa experiência como apresentador? Primeiro que foi uma realização daquele sonho de criança, né? Segundo o seguinte, o Arte no Ar já existia quando eu fui convidado para ser apresentador. Eu fui ao Arte no Ar, ele era apresentado pelo Léo Rabelo. E o Léo, ele tem uma banda chamada Dominus, e aí o compromisso de shows da banda estava ficando tão intenso que ele não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Mas antes dele, digamos, dizer que não ia continuar no programa, eu tive lá apresentando um disco que eu fiz de samba, chamado Samba, Samba, Sambô. Era um programa que eu falava sobre as músicas e cantava as músicas do disco. E a Viviane, produtora do programa, Viviane Rodrigues, ela ficou prestando atenção no meu jeito, sabe assim, como que eu me virava na entrevista, como eu falava e tal. E ela falou que inclusive teve uma questão que foi muito interessante, porque eu convidei uma atriz que é cantora também para cantar no disco, que era a Isabela Michelini, e ela foi lá no dia dessa gravação. Aí o Léo virou para mim e falou assim, onde que você achou essas belezas, né? Aí ele, claro, que ele estava dizendo com relação às músicas, né? Aí eu falei assim, você está falando da música ou da Isabela? Ele falou das duas. Aí ela achou essa minha descontração interessante naquele momento. E aí ela ficou, quando o Léo anunciou que ele não ia continuar, ela falou assim, eu tenho uma proposta, o Thelmo. Aí eles acharam até um pouco ousado, mas assim, ela nem sabia que eu era jornalista. Eu sou jornalista de formação acadêmica, né? Então ela perguntou se eu queria ter essa experiência, eu nunca tinha tido antes, a não ser fazendo alguns vídeos, algumas coisas assim, mas nunca assim, televisão, com aquela coisa toda, aquele, né, retorno, né, no ouvido, tendo que ler o TP, aquela coisa toda, e prestar atenção, e criar entrevista e tal. Você sabe que é um trabalho danado de preparação. Aí no início foi um pouco difícil. Aí eu falei com ela assim, vamos chamar pessoas que eu tenho mais afinidade, mais intimidade, para facilitar um pouco esse processo. Porque eu já conheço mais a carreira delas e tal. E foi assim. Aí foram 5 anos, foram mais de 200 programas que a gente fez. Eu registrei tudo num blog, thelmolins no artenoar.blogspot.com.br, gravação por gravação, foto por foto de todas as pessoas que foram. E eu já tinha uma afinidade muito grande com a música mineira, né, por estar inserido nela. Mas nesse momento eu conheci coisas que eu não sabia que existiam, né? Porque
a pauta também era feita pelos próprios artistas que mandavam lá, né, os releases, essas coisas todas. E eu fiquei muito encantada, a ponto, André, que eu falo o seguinte, o Balada dos Casais, que é esse trabalho novo, ele é fruto do Arte no Ar. Porque boa parte dos compositores que eu convidei, eu conheci pelo Arte no Ar. Porque eram pessoas assim que eu podia até ter ouvido falar delas. Né? Vamos colocar o Gustavo Maguá, que é um cara que está aí na cena e tal. Mas até então eu nunca tinha tido a oportunidade de ouvir o disco dele, nem vê-lo cantando ao vivo ali do meu lado, conhecer o repertório, a carreira dele, a vida dele. Então, como ele, Irene Bertacchini, Lucas Avelar, Milena Torres, essas pessoas eu conheceria. Como que eu conheceria essas pessoas, né? Para saber que elas tinham potencial como compositores e tal. Foi pelo Arte no Ar. Infelizmente, a mídia tem pouco espaço para o surgimento, né, de nova música, novos talentos, né? Vou te falar com toda sinceridade. E o programa te proporcionou essa proximidade, né, com essa nova geração aí. A mídia não está tendo nenhum espaço. Sabe? São ações como as suas, que acho que estão mais sintonizadas com o século XXI, é que estão salvando a gente. Porque eu faço um projeto que é o Caixa Acústica, né? Lá no Teatro Santo Agostinho. É um projeto que está há 4 anos, que também é fruto do Arte no Ar. Porque em determinado momento eu descobri que eu administrava um teatro em Belo Horizonte, que era o Teatro Santo Agostinho, que é um teatro de ótima qualidade. Sim. Tinha um programa na televisão, que era o Arte no Ar. Era um produtor já com uma certa experiência e gostava de música. Então eu falei assim, por que não juntar essas coisas todas? Eu fiz uma proposta lá para o colégio, eles aceitaram. Então a partir de então eu comecei a fazer o Caixa Acústica. Esse é o 4º ano que a gente faz. Tudo na cara e na coragem, porque a gente nunca teve patrocínio para o Caixa Acústica de Belo Horizonte. Sempre é bilheteria. E você sabe que fazer show hoje só pela bilheteria é quase uma loucura, porque Sim. a bilheteria não se paga. Ainda mais a gente cobrando ingresso que a gente está cobrando de 12. É muito popular, né? Eu tive um patrocínio para o Caixa Acústica em Congonhas, que, digamos assim, aliviou um pouco a nossa barra, porque os artistas puderam também fazer lá. Mas em Belo Horizonte eu nunca tive. Não teve nenhuma empresa que se interessou em patrocinar um projeto tão rico, que já levou mais de 50 artistas ao palco, né? 50 encontros musicais. Você imagina, cada encontro musical tem no mínimo umas 3 ou 4 pessoas em cena, né? Então, esse Caixa Acústica foi também uma forma que eu encontrei de divulgar essa cena. E esse Caixa Acústica é uma peleja para você achar um espaço na mídia para poder divulgar. Às vezes me dão aquele tijolinho com 3 linhas, que você sabe que o público não vai ler. Então, se não fossem hoje as redes sociais, essas mídias alternativas, essas outras formas de divulgar, que felizmente é o que as gerações novas estão assistindo e vendo, né? E acompanhando, é que a gente se salvou. Porque as pessoas sabem, você consegue assim, sabe, ser mergulhado, você consegue dar uma olhadinha assim, uma respirada. Porque, menino, se dependesse só da mídia tradicional, é uma vergonha. Uma senhora, uma vez foi lá no Caixa Acústica, porque eu acho que até para o público, ir num show de uma pessoa que ela nunca ouviu falar é difícil, eu compreendo essa dificuldade, né? Não toca no rádio, não sai no jornal, não está na televisão, ou seja, é uma dificuldade danada para essa pessoa sair de casa para ver um show. Ela vai porque uma amiga de uma amiga dela gostou e indicou e tal, tudo meio no boca a boca. Então essa senhora saiu, e não foi a primeira que falou isso, não. Vários já falaram isso comigo. Telmo, eu paguei 200 e tantos reais para assistir um show lá no Teatro X, de um artista famoso, já consagrado, e vou te falar uma coisa, não foi a emoção que eu passei aqui assistindo esse artista que eu nunca tinha ouvido falar. Porque não é questão desafio, né? É um desafio, porque é o seguinte, as pessoas... É questão de abrir o coração e ver que tem uma cena forte, né? Recentemente, o Caixa Acústica todo dia, eu falo e me arrepio, né? Eu me arrepio, eu como produtor,
Eu também sou fotógrafo, eu gosto de fotografar, então eu registro todos os shows. Então eu assisto o show pela lente da câmera, e ouvindo e prestando atenção e tal. Eu me arrepio em todos os shows, eu me emociono em todos os shows, eu fico encantado com o potencial. Você também sabe disso, né? Sim, com certeza. E às vezes, André, talvez, não sei se você tem a mesma sensação que eu, dá pena de ver tanto talento, é desperdiçado mesmo, sabe assim, porque muita gente ali não vai dar conta de encarar o pique durante muito tempo, né? Se eu falei em 82 para agora, eu estou há 35 anos nisso, né? O difícil não é a conquista maior, digamos assim, é persistir, né? É ficar, é durar. Acho que tem os dois lados aí, tem a questão, a visão mesmo do artista, essa dificuldade toda de atingir o público, né? E a gente vê também, sente um pesar pelo público de não ter acesso, a visão a essa qualidade, né? De som que a gente está tendo aqui na nossa casa, né? E uma qualidade fenomenal, né? O Caixa Acústica, Thelmo, a gente vê que é bem eclético, né? Tem música lírica, MPB, samba, sim, música instrumental. Isso foi proposital ou foi coincidência dos selecionados? Olha, o primeiro Caixa Acústica fui eu que fiz a curadoria dele. Eu que escolhi os artistas. E desde então eu queria essa diversidade, né? Lá já tinha essa diversidade, já tinha esses encontros inusitados e tal. Mas a partir do segundo, os artistas é que mandam as propostas, né? Então, os encontros musicais não sou eu que promovo, são os próprios artistas. Eles já vêm com, eu quero fazer um show com tal pessoa. É um edital, né, que a pessoa concorre. Então, elas foram percebendo ao longo do tempo que tem um viés autoral, que elas querem mostrar o trabalho autoral, mais do que só fazer o cover ou cantar músicas de outros compositores, que também não tem problema nenhum fazer isso, porque tem shows como o meu que são de intérprete, né? Então tem shows que são de autores, de compositores, de cantautores, né? Não tem limite para isso. Então eles foram percebendo que podiam ousar nessa questão do ecletismo. Até assim, de juntar dois artistas no palco que a princípio não teriam afinidade. E que no palco mostram que aquela mistura dá certo, entendeu? Eu sempre dou o exemplo do show do Chico Lobo com o Pererê. Ou seja, a princípio você olha assim e fala, será que vai dar certo? E foi, assim, energia pura. Porque eles resgataram aquelas coisas mais tradicionais de cada um deles, e aquele show foi maravilhoso. E cada ano a gente vai percebendo que tem um pouquinho de cada, porque é legal mostrar também esse mosaico, sim, né? Com certeza. Porque a música mineira é muito rica, né? É muito variada. Como diz, tem música boa para todos os gostos, né? Para todos, com certeza. Com certeza. Ô Thelmo, você já tem uma vasta, digamos assim, discografia aí, né? A gente tem seu primeiro CD, Nada Será Como Antes, de 99. Encontro dos Rios, de 2000. Em 2003 você lançou o Thelmo Lins Canta do Mon, que você já mencionou aí, né? Canção do Mon. Um CD que surgiu, acabou sendo uma trilha sonora musical infantil, né? Tralalali. Tralalali, tralalala. Antes dele teve o Cânticos, sabe? Sim, uma parceria sua com o Wagner Costa. O Cânticos foi um empreendimento de uma ousadia sem fim. Porque é o seguinte, depois que eu tive a oportunidade de fazer o Drummond, eu falei com o Wagner. Wagner, nós temos uma parceria há muitos anos de trabalho, de produção, né, de shows e tal. E eu falei assim, Wagner, olha, o meu sonho é fazer os cânticos de Cecília Meirelles. Porque para mim é a maior poeta brasileira, né? Para mim está naquele local ali específico dela. Mas a família da Cecília Meirelles sempre foi muito difícil de liberar a poesia para esse tipo de qualquer tipo de coisa. E antes de eu tentar, eu fiquei sabendo que eles chegaram a embargar um trabalho da Bethânia, porque eles não concordaram na liberação. Então eu falei assim, nossa, vocês estão embargando até a Maria Bethânia, imagina esse cara desconhecido lá de Minas Gerais.
Então a gente foi de formiguinha, tentando, até que um dia, menino, eu percebi que o Pedro Drummond, que era neto do Drummond, estava tendo uma conversa com o Alexandre Teixeira, que era neto da Cecília. E o Pedro teceu muitos elogios ao meu trabalho, né? E aí, nesse momento, o Alexandre ficou mais tranquilo, se abriu, ouviu o disco do Drummond, e aí o Cânticos tomou ousadia. Tinha 22 anos que a família não cedia, cedeu um livro inteiro. A outra ousadia foi convidar a Fátima Guedes para fazer as músicas, né, musicar os poemas. E depois misturar, porque o Cânticos eram 26 poemas. A gente fez 13 recitados e 13 musicados. A gente dividiu, eu e Wagner, algumas eram em conjunto e a maioria eram solos, né? E transformamos isso num espetáculo cênico musical, com direção do Calu Araújo, com a banda ao vivo, assim, era teatro. Então foi a primeira vez, desde que eu comecei a carreira também como músico, que eu misturei as duas coisas. Teatral lá. E a gente fez uma turnê maravilhosa em igrejas históricas de Minas Gerais. Pra você ter uma ideia, o Cânticos estreou na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, naquele cenário de Ataíde e Aleijadinho. Então foi um choque. Inclusive, o vídeo está no YouTube, porque a Rede Minas gravou na época e as pessoas podem assistir isso, sabe? Então foi um deslumbre. Aí veio esse Tralalali, esse Trava-Línguas, né? Da Henriqueta Lisboa, que virou um musical infantil. Depois teve o Samba Samba Sambô, né, que a gente falou. Sim. Depois do Samba Samba Sambô, teve o Casa de Vinícius. O Casa de Vinícius foi uma série de shows que eu e o Wagner também fizemos. Casa de Fado, Casa de Espanha, Casa de Vinícius, Casa de Caymmi, Casa de Gal e Betânia, Casa de Brant, para falar de pessoas, de compositores, de lugares, de músicas que a gente admirava, a ponto do público fazer, qual que é o próximo casa? Vai ser casa de indicar, sabe? Faz casa disso, faz casa daquilo. Tá? E desses casas todos, que foram todos muito bem sucedidos, sempre com convidados, né? A gente recebeu muitos pedidos para que o do Vinícius se transformasse em CD. Aliás, todos o povo queria CD. Só que a gente não tem condição de fazer, tudo foi sem patrocínio também, né, com muita dificuldade. Aí a gente reuniu a banda, os músicos todos, conseguiu uma negociação legal por causa dos direitos autorais, né, porque eram poemas do Vinícius musicados por todos esses grandes, né, Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, Toquinho, né? Então Baden Powell, então eram só clássicos da música popular brasileira. E aí a gente levou Wagner, com uma banda de músicos jovens, né? Super legal, com a Lígia Jaques e a Ana Cristina como convidadas especiais. Depois do Casa de Vinícius, eu reencontrei o Léo Cunha, que é um queridíssimo amigo, nós estudamos juntos na PUC, formamos jornalismo juntos. O Léo se transformou num escritor infantil, infanto-juvenil, super requisitado no Brasil inteiro, tem mais de quase 60 livros publicados hoje, já ganhou os principais prêmios de literatura, e ele foi fazer uma palestra lá no Teatro Santo Agostinho para o colégio. Conversa vai, conversa vem e tal. Vamos fazer uma parceria, aquelas coisas que acabam não vingando, mas conosco vingou. Ele me mandou uns livros, eu musiquei uns poemas deles, passei 2 para o Wagner musicar, e eu e o Léo escrevemos um texto a 4 mãos. E surgiu O Que Você Vai Ser Quando Crescer, que é um musical infantil, estreou no ano passado e ainda está em cartaz. Brevemente ele vai se apresentar aqui em Belo Horizonte, novamente, né, que a gente estreou. E é um musical maravilhoso, assim, foi a primeira vez que eu pus um trabalho autoral, que a trilha sonora foi composta por mim. O Rogério Delaio, né, que está participando da gravação aqui com a gente, foi o responsável por toda a produção do disco, no sentido musical, de fazer os arranjos e tal. E você precisa de ver isso no palco, sabe, assim, com cantores,
com a gente tem acompanhado as suas redes sociais lá, a gente está ansioso para essa nova temporada aí. E aí agora, já desde a época da Cecília Meirelles, que eu já estou negociando com o Afonso Romano esse novo trabalho, né? Que é o Balada dos Casais. Balada dos Casais, que é justamente uma homenagem, né? E os poemas do Afonso Romano, né? Santana. E no meio do caminho do Afonso, porque eu conheci o Afonso pelo disco do Drummond. Ele é um dos maiores conhecedores da obra do Drummond na atualidade do Brasil. E além de ser um poeta do primeiro escalão, digamos assim, né? E aí, na época, eu tive a oportunidade de encontrar com o Afonso num evento, né? E falei assim, contei para ele o que eu estava fazendo, o disco do Drummond, e perguntei se ele não teria disponibilidade de fazer um texto para a abertura do meu disco. E ele fez o texto muito bonito, elogiou muito o trabalho, que ele gostou muito e tal. E aí, passados uns tempos e tal, ele foi ao Arte no Ar, que eu convidei. A gente fez um dia de homenagem ao Drummond lá. E aí ele falou assim, Afonso, vamos fazer Ele ficou meio encantada, né? Minha e dele, de fazer alguma coisa com a obra dele. E ele falou, não, que vai ser um prazer e tal. Só que durante o processo, aí nada, né, André? Lei de incentivo, nada. Teve lei que nem aprovou o projeto, assim. Então, assim, foi todo um processo para me desanimar, desestimular. Mas eu segui adiante. Quando foi mais ou menos uns 3 anos, eu resolvi pedir aos compositores, eu já tinha meio ideia dos compositores que eu queria, e comecei a pedi-los para poder musicar. Então tinha uns 3 anos que essas músicas já estavam prontas. E nada de patrocinar. Eu falei, você quer saber? Eu tive, depois do trabalho do que você vai ser com o Delay, eu falei assim, Delay, eu vou encarar isso e tal, vamos fazer uma parceria para a gente fazer esse trabalho. Ele topou, e aí a gente fez. Só que aí já tinha entrado a figura da Marina Colasanti. Porque o Afonso e a Marina são um casal na vida real. E eu achei legal ter, além de um poeta vivo, né? Tem tudo a ver com o tema do trabalho, né? Porque o Gustavo Maguire, ele escolheu um poema que chamava... A maioria dos poemas foi eu que escolhi. Mas eu dei a liberdade deles também escolherem dentro da obra. E o Gustavo escolheu um chamado Balada dos Casais. Eu falei, então tá perfeito. Já estava o título do disco ali, né? Então o disco são 14 canções, 8 do Afonso e 6 da Marina Colasanti. Bom, aí você mencionou aí a música que deu, homônima, né? Que deu título ao disco, é do Gustavo Manguá, né? Do Gustavo Manguá, E o arranjo do pessoal do Trivial, né? O arranjo do Trivial e a direção musical do Delay. O Trivial foi outra descoberta. Porque o Trivial, eu tenho um projeto lá no Santo Agostinho, em agosto, que é só de música instrumental. Chama Dedilhando. Então o Trivial mandou uma proposta, né? Um edital, a gente abre, eles mandaram uma proposta. E eu fiquei encantado com eles. Sabe, é um trio muito jovem e com um vigor muito grande e uma presença de palco também muito interessante. Então quando surgiu a ideia, eu falei assim, Delay, eu queria chamar esses meninos. Porque eles nunca tinham gravado ainda, né? Nunca tinham participado de um disco profissional. E aí já de cara, eles, além disso, eles ainda assumiram os arranjos, né? Então foi uma experiência muito interessante. O pessoal já teve no Balai também Trivial, o trabalho deles é muito mesmo, bom, né? Merece aplausos. Theo, mais uma vez, eu agradeço, né, essa oportunidade, esse bate-papo super agradável. Né? Muito obrigado, querido. Convidar o pessoal aí para se inscrever no canal do Balai, a gente vai deixar todas as redes sociais aí do Telmo, né, na descrição do vídeo. Convidar também o pessoal, né, para o lançamento do Baladas e Casais, né, Telmo? Sim, é no dia 10 de junho, sábado, 9 da noite, né? Com a participação do Trivial, do Delion, né? E de Nadine Zakur, que é uma que cantou no disco, que é uma refugiada russa, uma cantora... Russa não, uma refugiada síria, que é uma cantora maravilhosa. A Sofia Cupertino e a Nilmara Gomes. Então é isso aí, pessoal. Fica de olho aí nas redes sociais do Telmo, no Balaio também, que a gente está promovendo também o
Caixa Acústica, né? Que o show é dentro, é no encerramento, Telmo, do Caixa Acústica. É no penúltimo show. No penúltimo show do Caixa Acústica. E a gente pode terminar, Telmo, com uma música aí? Vamos lá? Esse bate-papo? Vou chamar o The Lion, né? Vou chamar o The Lion. Então, beleza, pessoal. A gente volta com a música do Telmo e acompanhado do The Lion. Um abraço. O que não escrevi calou-me, o que não fiz partiu-me, o que não senti doeu-se, o que não vive morreu-se, o que adiei adeus-se, o que adiei adeus-se. Escrevi calou-me, o que não fiz partiu.